Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre as obras de um dos escritores mais famosos de todo mundo, que é o Dostoiévski. O Dostoiévski nasceu ou no dia 3 de outubro ou no dia 11 de novembro. A gente tem pessoas dizendo que é uma data e pessoas dizendo que é outra. Agora, o que importa mesmo é que nesse ano, de uma forma ou de outra, ele estaria completando 196 anos. E por isso eu resolvi fazer um vídeo para dizer para vocês algumas formas de vocês começarem a ler as obras dele. Na verdade, são alguns roteiros que a gente pode seguir. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro livro em diante que a gente pode começar, iniciar a leitura de Dostoiévski. Bom, a primeira forma que a gente tem de ler Dostoiévski seria a ordem cronológica. E você lê desde o primeiro livro, que é o Gente Pobre, até o último livro dele. Então, essa forma ela é boa por quê? Porque a gente vai acompanhando a evolução da escrita do autor. E além disso, a gente pode sentir em cada livro do Dostoiévski tudo que ele passou na vida dele, porque cada livro foi escrito numa época da vida dele. Tem os livros antes da prisão, tem os livros pós-prisão, então isso é muito bacana. A gente vai acompanhando, sem querer, um pouco da vida do Dostoiévski, o que ele passou. Então, seguindo a ordem cronológica, a ordem seria, primeiramente, Gente Pobre. Foi o primeiro romance do Dostoiévski e é um livro que eu tô lendo agora, inclusive, tá aqui marcadinho. E pelo que eu entendi, ele é praticamente todo epistolar, se ele não for 100% epistolar. É uma troca de cartas entre um senhor ou um coroa de 45 anos para cima e uma menina mais jovem que ficou órfã dos pais. E esse senhor, mesmo sendo pobre, ele ainda consegue sustentar um pouquinho essa menina, ajudá-la, né? Esse senhor ele é tão pobre que ele vive numa espécie de cortiço ou alguma coisa do tipo. Ele até dorme no quarto perto da cozinha, deveria ser um quarto de empregadas, alguma coisa assim, e a janela do quarto fica de frente para a janela da menina que ele ajuda. Sim, eles são vizinhos e ainda assim trocam cartas. E eles trocam essas cartas porque eles têm medo da sociedade, porque ele já sustenta essa menina. Se ele for visitar essa menina, né, que mora só com uma moça que ajuda ela nas coisas da casa, se ele for visitá-la toda hora, a sociedade vai achar o quê, né? Vai dizer altas coisas sobre eles dois, altos escândalos, e eles não querem isso. Por isso, eles trocam cartas mesmo sendo vizinhos. O próximo livro do Dostoiévski na ordem cronológica é o Duplo. O Duplo, ele foi um livro que inspirou vários autores para escrever outros livros. O José Saramago com O Homem Duplicado, o Cisne Negro também foi inspirado no Duplo. É justamente sobre um cara que conversa com ele mesmo, com uma outra forma dele, uma segunda pessoa que, na verdade, nada mais é que ele próprio. É uma coisa meio bizarra, sabe? Eu nunca li o Duplo, por isso que eu não tenho muitas informações para dar para vocês, mas pelo que eu li na sinopse, é basicamente isso. E o terceiro livro é A Senhoria. E esse livro aqui, pelo que parece, na época, ele foi bem mal criticado pelos críticos e pela população também. Ninguém aceitou muito bem esse livro, e ele só veio ter reconhecimento como um excelente livro, como uma obra-prima, inclusive, já no século XX. Então é um livro que, de alguma forma, foi uma escrita bem ousada na época, né? Tão ousada que não fez muito sucesso na época e só veio fazer sucesso futuramente, quando já tinham evoluído muito a escrita, né? Então, achei interessante. Já a segunda forma da gente começar a leitura de Dostoiévski é a forma que a maioria das pessoas acabam fazendo, que é ler pelos livros mais famosos do autor. Então, se a gente for por essa ordem, o primeiríssimo seria o Crime e Castigo. O Crime e Castigo conta a história de um jovem que está andando, né, perambulando pela cidade de São Petersburgo, e simplesmente ele acaba cometendo um assassinato. E ele comete esse assassinato pensando na seguinte teoria: grandes homens como Napoleão, como César, cometeram assassinatos e foram absolvidos. Já em segundo lugar, eu acho que seria os irmãos Karamazov,
porque pelo menos antes de eu iniciar a leitura de Dostoiévski, antes de ler qualquer coisa dele, eu sempre ouvia falar primeiramente em Crime e Castigo, e logo depois Irmãos Karamazov como a maior obra do Dostoiévski em relação a tamanho mesmo, né? E como uma obra fundamental de Dostoiévski. E ele conta a história sobre uma família, 4 irmãos e um pai. Esse pai parece que leva uma vida bem desregrada, o pai era bem ruim, e quando esses filhos se tornam adultos, o pai morre, é assassinado. E aí fica a dúvida qual dos 4 irmãos assassinou o próprio pai. É um livro super importante e bem forte também. Ele foi o último livro que o Dostoiévski escreveu e parece que foi para assim fechar com chave de ouro a carreira dele. E o terceiro livro, que também é uma obra que todo mundo lembra, seria o Memórias do Subsolo ou Notas do Subsolo, dependendo da edição. Esse aqui eu amei de paixão, eu amo muito esse livro. Tenho vergonha de dizer, mas eu me identifiquei muito com ele e eu acho que muita gente lá no fundo pode vir a se identificar. É um livro fantástico, gente. Ele conta a história sobre um cara que se diz um camundongo. Ele fala que ele se sente um camundongo por morar no subsolo, sabe? Numa espécie de esgoto ou quem sabe um inferno. Então ele se sente muito afastado da sociedade, ele não consegue criar vínculos com as pessoas, né? Fazer amizades direito. E os únicos colegas que ele tem são um pessoal que estudava com ele, pelo que parece, no colégio. E nesse livro a gente vê que eles fazem uma reunião, promovem uma reunião dos antigos colegas, e o Homem do Subsolo acaba indo nessa festa quase que como um penetra, sabe? Porque ele mal foi convidado, aliás, acho que ele nem foi convidado. E o pessoal, quando vê o Homem do Subsolo, começa a zoar da cara dele. Ele é um cara que ganha pouco, diferente dos colegas dele, porque eles estão recebendo muito bem, estão em grandes empresas, e eles sempre paparicam muito uns aos outros, né? Porque sempre há uma troca de favores, alguma coisa. E essa baixeza, né? Esse tipo de relação superficial, esse tipo de relação de ter que paparicar, é uma coisa que ele condena, o Homem do Subsolo. Ele, inclusive, é um cara que parece ser muito inteligente, mas que essa inteligência não serviu para muita coisa na vida dele. Na verdade, não serviu para nada. Só serviu para ele se distanciar das pessoas e ficar isolado lá na casa dele, no subsolo, onde ele vive, onde ele habita. Então, é um livro muito bacana. Ele é quase todo um fluxo de pensamento. Ele é separado em 2 partes. A primeira é bem grande e a segunda já dura um pouco menos. A primeira parte é todo o fluxo de pensamento e a segunda ele vem contando 3 histórias, se não me engano, sendo que 2 delas são as mais importantes. Essa que eu contei para vocês, dos colegas, né, do reencontro, e também a história de uma prostituta, Elisa. Quando ele conhece essa prostituta, Elisa, e o que acontece entre eles dois, sabe? Então, é bem bacana. É bem legal esse livro mesmo. Agora, um viés, né, dessa escolha em ler as obras mais famosas do Dostoiévski é que vocês vão pegar de cara 2 calhamaços, né? Principalmente os Irmãos Karamazov, são 2 volumes, pelo menos nessa edição, né, da editora 34. É um livro bem grande. E o Crime e Castigo também não fica tanto assim atrás, ele é um livrinho grande, tá? Agora, enfim, quem gosta de ler realmente bastante calhamaço e tal, pode ir de cara. Agora, tem gente que ficou com um pouco de receio, né? Para você iniciar uma obra do Dostoiévski com tantos livrinhos, né, menores, para você ir se acostumando aos poucos com a escrita dele, não sei se eu recomendo. E o Memórias do Subsolo, por mais que ele seja pequenininho, né, bem fininho, ele é um livro bem denso, ele é uma escrita um pouco mais para você ler devagar, sabe? Ele é um livro pequeno que você vai demorar um pouco para deglutir, porque o fluxo de pensamento do personagem é uma coisa bem forte, bem densa e também bem contraditória. Até você entender a essência desse personagem, você pena um pouquinho, entendeu? Então, pelo menos assim, eu digo pra vocês que, pra mim, não é uma forma boa de se começar a ler Dostoiévski. A terceira forma de você iniciar as obras de Dostoiévski é um roteiro que eu achei na internet, do Pablo Gonzalez. Ele é um escritor e ele diz que a melhor forma é essa. Primeiramente, ler Noites Brancas, que inclusive eu já li também, é uma obra fantástica. Eu gostei muito, pelo menos. Vi algumas críticas na internet de pessoas dizendo que não gostaram,
que acharam muito irreal, mas a gente tem que lembrar que essa obra do Dostoiévski é a que mais se aproxima da escola romântica. Então, é claro, ele vai ser muito mais romântico, né? O próprio personagem principal não tem nome, ele se autonomeia o Sonhador. Então daí a gente já vê, né? Agora, é um livro fantástico, gente. O segundo livro que o Pablo González indica é Um Jogador. Já é uma leitura bem rápida, bem fluida. Aqui o protagonista tem nome, porém o enredo é um pouco mais complexo que o Noites Brancas. Esse livro gira tudo em torno de dinheiro, né? De jogatinas. Inclusive, dizem que ele é autobiográfico, porque o próprio Dostoiévski era viciado em jogo. Aqui a gente vai ter as atmosferas do cassino, a gente vai conhecer um pouco mais desses jogadores compulsivos, então parece ser uma obra muito interessante também. Já o terceiro livro que ele indica é o Duas Narrativas Fantásticas, que tem duas histórias, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. Esse livro aqui, ele é muito interessante, eu achei, porque além dele ser fino, dentro dessa finura aqui só tem duas histórias, não é nenhuma só. Então, parece ser bem simples de se ler, né? E ambas as histórias trazem o tema suicídio. Em A Dócil, a gente vai ter um rico comerciante que está tentando compreender o suicídio da esposa, que era bastante jovem, e O Sonho de um Homem Ridículo é sobre um cara que, pelo que parece, ele era ainda mais baixo, mais inferior, né, digamos assim, na descrição dele, que o Homem do Subsolo, do Memórias. Então, ele é um cara que está pensando em se matar, mas antes dele tentar, ele adormece e tem um sonho fantástico, num mundo que parece ser perfeito, colorido, e onde ele vai encontrar pessoas também fantásticas. Uma coisa boa dessa forma de se ler, né, nessa ordem, é que são leituras rápidas, né, são livros relativamente finos, e você não vai pegar nenhum calhamaço, né, que espanta de início para ler. E também me parecem ser escritas bem mais simples, né, do que, por exemplo, os Irmãos Karamazov, etc. Então, é uma boa forma de se iniciar. É a forma que eu escolhi de iniciar as leituras do Dostoiévski, por mais que eu já tenha lido Memórias. Logo depois de eu ler o Memórias, eu encontrei esse roteiro do Pablo González e resolvi seguir adiante. Então, essa é a ordem do Pablo González. Eu vou deixar nas 3 formas a lista inteirinha embaixo, tá, gente? Em links aqui. E é claro, né, gente? Vocês não precisam se prender só nessas 3 formas que eu tô trazendo. Vocês podem ler a partir do enredo, né? Do que vocês lerem da sinopse, o que mais interessar a vocês. Vocês podem começar, né? Na ordem de um clube de leitura, etc. Tem várias outras formas, né? E vocês não precisam ter medo de pegar o Dostoiévski para ler. Só porque é literatura russa não significa que é uma leitura muito difícil, muito complicada. Isso fica muito no nosso imaginário. Eu mesmo tinha medo de ler Dostoiévski. Aí eu iniciei a leitura do Dostoiévski com Memórias do Subsolo, que me parece ser um dos livros mais densos dele, né? Mais complicadinhos. E ainda assim, gente, eu acho a leitura do Dostoiévski relativamente fluida, super tranquila, super simples de se ler. Então não tenham esse medo. Iniciem a leitura e depois venham aqui me dizer o que vocês acharam, tá? E além disso, o Dostoiévski ele é considerado um grande estudioso da psique humana, porque as obras dele têm muito disso. Sempre uma ambiguidade, sempre personagens que são, na verdade, anti-heróis e não heróis. Esse limite entre o herói e não herói, ele gosta de explorar muito. E aproveitando, né, esse aniversário do Dostoiévski, que é um pouco estranho, né? Até nisso ele é ambíguo, a gente não sabe qual é a data de aniversário dele certa. Eu vou sortear, gente, uma obra dele aqui no canal da Editora 34, que é maravilhosa, sempre traduz diretamente do russo, é incrível. Melhor coisa para literatura russa é Editora 34, gente, eles são fantásticos. E a obra que eu vou sortear vai ser A Senhoria. Eu vou deixar as instruções direitinho aqui embaixo para vocês fazerem lá o que tiverem que fazer para poderem participar, tá bom? Mas ó, já vou dizendo, vai ter que ser inscrito no canal, viu? Então, gente, é isso, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem, sigam nas redes sociais, compartilhem o nosso canal, que isso é muito importante para ele crescer e para continuar. E até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.